E eu quero falar hoje sobre 9 verdades sobre o dízimo. Apenas vou falar 9, tem mais, né? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, é bom estarmos aqui? Amém. É bom ou não é? Amém. Foi bom o louvor? Amém. E ouvir a palavra de Deus é bom? Amém. É bom? Muito bem. Tudo isso é maravilhoso, eu concordo com os irmãos. É mais que bom, né? A gente estar junto, a gente louvar o Senhor, um momento de oração tão bom. Aliás, eu louvo a Deus pelo louvor desta igreja. Sempre louvei a Deus por isso, né? E as pessoas que vêm aqui percebem isso, né? Essa igreja gosta de adorar ao Senhor. E adora com fervor, com alegria, com muita motivação. Mas a palavra também é algo assim primordial para quando estamos aqui, né? Porque quando nós lemos a Bíblia e quando nós ouvimos a ministração, alguém ministrando, nós entendemos que é Deus falando conosco. Amém ou não amém? É Deus falando aos nossos corações. Mas tudo isso não adianta se nós não obedecermos. Os irmãos concordam também? Se nós não obedecermos a palavra lida e ouvida, não vai adiantar nada, né? Ouvir a palavra e ler a palavra, se eu não colocar em prática na minha vida, em todas as áreas. Alguém é contra mim aí, o que eu estou dizendo? Né? Então, a palavra de Deus, ela é ministrada aos nossos corações para nós colocarmos em prática em todas as áreas da nossa vida. A mesma coisa, irmãos, de nada adianta ouvirmos todas as verdades sobre o dízimo e de todas as bênçãos que podemos receber se não começarmos a praticar imediatamente. Quem concorda comigo? Né? Muito bem, existe uma parábola, e antes de eu falar dessa parábola, eu quero dizer que ela não é minha. Para colocar mais peso nela, eu vou dizer que é do pastor Aloysio, e foi ele que escreveu isso, né? Aí falando que é o pastor Aloysio, a gente fica mais, né? Glória a Deus, né? Servo do Senhor. Então, existe uma parábola contada pelo pastor Aloysio, escrita pelo pastor Aloysio, que ilustra a ironia do que acontece quando nós fazemos de conta que obedecemos e, no fundo, não obedecemos, né? Então, ele conta uma coisa aqui que é meio engraçada, né? Eu achei muito engraçado e eu quero compartilhar com os irmãos. Dizem que havia um grupo de patos cristãos que frequentavam uma igreja. Quem já leu isso aqui? Levante a mão. Você já leu? Ninguém leu? Você já leu? Ah, que legal. Né? Muito bem. Então, todos os dias de culto, os patos iam bamboleando até o prédio da igreja, com aquele jeito engraçado que o pato tem de andar. Quando eu li isso, eu dei risada, né? Eu comecei a imaginar o pato andando e indo para a igreja, né? Então, lá, sempre ouvi o mesmo sermão pelo pastor, né? O pastor pregava o mesmo sermão todos os cultos. Então, o que o pastor dizia? Nós não precisamos andar somente sobre a terra, presos a este lugar. Nós podemos alçar nossas asas e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas mais abençoados, se tão somente guardarmos e cumprirmos e obedecermos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Então, a pataiada toda dizia amém, né? Em altos grunhidos, grunhidos, o pato está certo? Não sei, né? Eles batiam suas asas alegremente. Quando terminava o culto, lá iam os irmãos patos bamboleando de volta para suas casas. Eles ouviam a mesma mensagem em todos os cultos. Diziam amém, batiam suas asas, ficavam empolgados, mas continuavam na mesma. Nunca experimentaram o que uma ave pode realmente experimentar. Eu quero desafiar você, irmão. Eu quero desafiar você, irmã, a experimentar o que um cristão
pode realmente experimentar. Aliás, não sou eu que vou desafiar você, é a palavra de Deus, né? Que vai desafiar você mais uma vez nesta manhã o que um cristão pode realmente experimentar. E para isso eu vou ministrar sobre as 9 verdades sobre o dízimo. Primeira verdade sobre o dízimo, ele é de quem é o dízimo? Os irmãos estão certeza disso? Amém? O dízimo é do Senhor. Vamos lá, Levítico 27 e 30. Eu não pedi, não precisa, por causa do tempo, não pedi para os irmãos colocarem, né? Eu preciso de um tempo aí, eu não quero me prender muito. Também, olha o que diz o Levítico 27 e 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Então, a primeira verdade que nós precisamos salientar é que o dízimo não é nosso. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender, que o dízimo não pertence a nós, ele não pertence a mim, ele não pertence a você. Aleluia. Por quê? Porque o que significa isso, pastor Jonas? Significa que você e eu, nós somos simplesmente, preste atenção, simplesmente um servo cuidando do patrimônio do Senhor. É o que nós somos. Nós somos simples servos que estamos cuidando do patrimônio que não é nosso, ele é do Senhor. Então, não tente reter aquilo que é de Deus. Ele não é meu, ele não é seu, ele é de quem é, irmãos? Então, o Senhor, irmãos, sendo dele, preste atenção, deixa eu te falar algo. O Senhor, ele não abre mão daquilo que pertence a ele. Ele nunca vai abrir mão daquilo que pertence a ele. Você terá de devolvê-lo. Então, é melhor, sabe, é melhor devolver na casa do Senhor do que devolver na conta do mecânico, do que devolver na conta do funileiro, sabe? E olha que eu sei o que é isso. Eu já fui antidizimista. Deixa eu confessar aqui meu pecado. Eu já fui antidizimista, sabe? Só que, sabe, irmãos, é interessante, não ficava comigo. Minha esposa sabe disso. Não ficava comigo. Eu tinha que dar o dízimo para o tesoureiro, eu tinha que dar o dízimo para o funileiro. Eu tinha que dar o dízimo na farmácia. Eu tinha que entregar o dízimo em outros lugares. Sabe por quê? Não entregava na casa de Deus. Então, tome cuidado. Não entregue o seu dízimo no mecânico, não entregue no funileiro, não entregue na farmácia, não entregue no médico, não entregue em qualquer lugar. Porque não faça isso. Não deixa de entregar na casa do Senhor para entregar nesse lugar. Ei, creia nisso. Acredite nisso. Ele não vai ficar com você. Nós temos um exemplo desse princípio, é a vida de Acã, que os irmãos conhecem muito bem. A Bíblia diz que o Senhor havia dito que, quando o povo conquistasse a cidade de Jericó, eles não deveriam tocar em nenhum despojo. Isso já foi pregado aqui muitas vezes, né? E os irmãos conhecem muito bem esse texto. Por quê? Porque todo despojo ali pertencia a quem, irmãos? Pertencia a Deus, pertencia ao Senhor. No entanto, a Bíblia diz que Acã, ele achou que ele podia roubar do Senhor. Veja bem a mentalidade de Acã. Ele achou que ele podia roubar todo o despojo que não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. E o resultado, os irmãos conhecem. A maldição veio sobre ele. Novamente, lá em Levítico, capítulo 27 e 30, eu quero repetir essa referência, diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Diga comigo, santas são do Senhor. A palavra santo aqui, irmãos, significa dedicado ou consagrado a alguém. É isso que significa a palavra santo aqui. Então, nesse caso aqui, o dízimo é santo a quem? A você? Não. O dízimo é santo ao Senhor. Né? Então, o dízimo é santo ao Senhor. Então, tudo aquilo que é santo, preste atenção, é de uso exclusivo.
Tudo aquilo que é santo, aprenda isso, é de uso exclusivo. Então, o que significa isso? Que significa que é somente do Senhor, pertence somente a Ele. A 10ª parte da minha renda, a 10ª parte da tua renda é diferente do resto. Portanto, deve ser tratado de forma diferente do resto. Muito bem, para muitos crentes, o ato de entregar o dízimo tornou-se algo mecânico, uma rotineira, né? Então, entregar o dízimo, sabe, o pastor prega sobre isso, ensina sobre isso, então eu vou entregar o dízimo. Vira uma coisa mecânica como pagar uma compra num caixa de supermercado, né? Normalmente, dizem que estão pagando o dízimo. Desculpe, irmãos. Mas, de acordo com esta passagem, dar o dízimo é mais do que fazer um pagamento a Deus. É muito mais do que, se você pensa que você dizima e está fazendo um pagamento a Deus, ei, aprenda isso nesta manhã. É muito mais do que isso, né? Pois o dízimo já pertence a Ele. Então, você não está pagando nada. Sabe, nós não estamos pagando nada. Nós estamos entregando aquilo que não pertence a nós, mas pertence a Ele. Então, dizimar deve envolver um sentimento de reverência. Dizimar deve envolver um sentimento de temor. Dizimar deve envolver um sentimento de alegria. Algo santo foi confiado nas tuas mãos e agora você deve devolvê-lo ao Senhor. Deus confiou algo santo nas tuas mãos. Você pode dar uma glória a Deus? Então, cada vez que entregamos o dízimo, deveria ser um ato solene. Cada vez que nós entregamos o dízimo, deveria ser um ato de reverência, né? Sabe, lembra aquele filminho, né, que a gente, lá no outro prédio, quem lembra daqueles irmãos da África, quando iam dizimar? Lembra desse filme? Quem lembra? Levanta a mão aí. Amém. Então, eles iam louvando a Deus, né? Eles iam louvando a Deus até o gasofilácio e dançando, né? Até a gente fez isso algumas vezes, né? Lembra disso? Né? Nós fizemos isso algumas vezes, né? Então, por quê? Porque deve ser também um momento de reverência, temor, um momento de alegria, quando nós estamos dizimando. Porque quando você dizima, vem aqui no gasofilácio com o seu envelope, você tem que louvar a Deus, Senhor, graças a Deus, que eu estou entregando algo que foi confiado nas minhas mãos. Cadê a igreja? Glória a Deus. Olha que eu vou trocar mensagem por uma mensagem de Natal aqui. Muito bem. A terceira verdade sobre o dízimo. Eu já falei a segunda? Não? Eu não falei a segunda? Então, a segunda verdade sobre o dízimo. Ele é sagrado, né? Foi a referência de 27, então, a palavra santa. É que eu não falei o subtema aqui, né? O tópico aqui. Eu já falei, mas eu não tinha dito para os irmãos a segunda. Desculpa. Terceiro, o dízimo é para manter a casa de Deus. A terceira verdade sobre o dízimo é que o dízimo é para manter a casa de Deus. Veja bem, nos dias de Ezequias, houve um grande avivamento em Judá. Os irmãos também, tudo passagem conhecida dos irmãos, né? E esse avivamento foi caracterizado por um grande zelo e por um grande cuidado pela casa de Deus. O avivamento veio por causa desse zelo, por causa desse cuidado. E quando você lê o texto, você vai concordar realmente que foi o zelo e o cuidado pela casa de Deus que veio um avivamento, né? Então, o pai, veja bem, o pai de Ezequias, Acás, ele tinha simplesmente fechado o templo e cessado o sacrifício na casa do Senhor. Então, Ezequias, movido pelo Espírito, ele reconheceu o grande valor, o imenso valor da casa do Senhor na vida daquela nação, né? Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu restaurar a plenitude e a glória da adoração. De que forma que ele fez isso, né? Ordenando ao povo morador de Jerusalém, todo o povo morador de Jerusalém, que voltasse a contribuir, que contribuísse com a sua parte devida ao sacerdote e aos levitas. Diga isso, devida ao sacerdote e aos levitas. Diga isso comigo.
Muito bem. Para quê? Para que eles pudessem dedicar-se somente à lei do Senhor. Para que eles tivessem tempo para isso. Que eles tivessem tempo para se dedicar à lei de Deus. Logo que se divulgou esta ordem, a Bíblia diz que os filhos de Israel, todos eles trouxeram em abundância, eu gosto desta palavra aqui, trouxeram em abundância as primícias do cereal, as primícias do vinho, as primícias do azeite, as primícias do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E você encontra isso lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4 até o versículo 6. Eu não vou ler. Veja bem, irmãos, deixa eu te falar, preste atenção. Para que a casa de Deus pudesse ser restaurada, Ezequias mandou que todo o povo fizesse o quê? Trouxesse a parte devida aos sacerdotes e também aos levitas. O que os irmãos imaginam que era esta parte devida? O que passa na sua cabeça? O que significa essa parte devida? Qual era, irmãos, a parte devida? Evidentemente era o dízimo, que eles deviam contribuir, deviam trazer. E o objetivo era que os sacerdotes levitas pudessem se dedicar à palavra, se dedicar à lei do Senhor, que eles tivessem tempo para isso. Diz o texto que o coração do povo foi movido, né? Foi movido e eles trouxeram tanto mantimento que se fizeram montões e montões, né? Deixa eu falar algo para os irmãos. Se nós queremos, escuta o que eu vou falar. O Espírito Santo primeiro falou comigo. Alguém aqui crê que o Espírito Santo fala comigo? Amém. O Espírito Santo primeiro falou comigo. Se nós, presta atenção nisso, isso é importante. Se nós queremos avivamento na comunidade dos discípulos, se nós queremos mais avivamento neste lugar, nós precisamos seguir os mesmos passos. Nós temos que ser iguais. Nós temos que fazer a mesma coisa. É preciso ter encargo pela casa de Deus, entregando os dízimos. Se nós queremos crescimento, se nós queremos avivamento, nós temos que ter o encargo de entregar o dízimo na casa do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Eu creio que o objetivo do dízimo é o mesmo ainda hoje, irmãos. É igual. Permitir que os servos do Senhor se dediquem a estudar e a ensinar a palavra de Deus à igreja. Não é diferente. É igual. Números 18 e 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Muito bem. Quarto, o dízimo são as primícias. Muito bem. Quando nós lemos a história de Caim e Abel, nós pensamos, por que Caim tinha sido rejeitado? Você já parou para pensar nisso? Você ouve sobre isso, você lê sobre isso. Aí, algum momento, seja sincero, algum momento já passou na sua cabeça, né, de achar que ele tinha sido injustiçado? Por que Deus não aceitou, né? Será que já não passou pelas nossas cabeças que ele foi injustiçado? Mas a verdade, irmãos, é que Deus rejeitou a oferta de Caim por várias razões. Primeiro, ao oferecer do fruto da terra, Caim estava oferecendo algo a Deus sem derramamento de sangue. Não é isso que diz a palavra? Amém ou não amém? É sem derramamento de sangue. O que significa isso? Significa que ele rejeitou o caminho da redenção de Deus, que provavelmente tinha aprendido com seus pais. Então, ele rejeitou isso. Mas a verdadeira razão é que Caim não trouxe das suas primeiras, né, primícias, como fez Abel. Abel deu da primícia, Caim não fez isso. Olha o que diz Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão
fartamente os teus celeiros e transbordarão os vinhos dos seus lagares. Não importa se a sua oferta é grande ou pequena, o que importa é que se é a primeira. Não foi isso que nós ouvimos domingo passado pelo pastor? Pelo pastor Rodrigo? Os irmãos lembram da mensagem do domingo passado? Amém ou não amém? Ele falou sobre isso. Então, somente o primeiro honra a Deus. O pastor falou isso, né? Então, os dízimos e as primícias são os conceitos que caminham juntos, irmãos. Eles caminham juntos, não caminham separadamente, eles caminham juntos. E algumas vezes são usados de forma intercambiável, né? Como sinônimo, né, da palavra de Deus. Isso pode ser visto claramente lá no livro de Neemias, capítulo 10 e também o capítulo 12. Então, tanto as primícias, né, quanto aos dízimos, eram trazidos juntos. Por quê? Porque ambos representavam a mesma verdade espiritual. Era igual, né? Deixa eu falar outra coisa importante aqui para você. Não pense no dízimo apenas como sendo 10%. Não pense no dízimo como sendo apenas 10%. Né? Pense nele como sendo o primeiro. Amém? Pense sempre no dízimo como sendo o primeiro. Não separe. Eu conheci alguns irmãos que chegavam para mim e falavam assim: pastor Jonas, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo é separar o dízimo. Depois que eu separo o dízimo, aí eu vou acertar as outras coisas. Mas primeiro eu tenho que separar o dízimo. Por quê? Porque ele é 10%, ele é santo, ele não é meu, ele é do Senhor. E se ele é santo, ele não é meu, é do Senhor, então a primeira coisa que eu tenho que pensar é separar o dízimo. Né? Eu conheço alguns irmãos que fazem isso. Né? Então não separe o dízimo. Essas pessoas não separavam o dízimo depois de ter pagado todas as suas contas, mas fazia o contrário, ele separava aquilo que é do Senhor em primeiro lugar, antes de todas as outras coisas. Né? É maravilhoso quem faz assim, amém? Muito bem. O 5, dar o dízimo não é o mesmo que ser dizimista. Que estranho, né? Dar o dízimo não é o mesmo que ser dizimista. Por quê? Veja bem, Caim deu dízimo, mas Abel era dizimista, foi diferente. Sabe, irmãos, Caim também dizimou. Caim também entregou o dízimo, mas ele não era dizimista. Abel era dizimista. Muito bem. Evidentemente, o problema de Caim não era somente o tipo de oferta, né, que ele trouxe, como já mencionei para os irmãos, mas também a sua atitude. Então, a atitude de Caim era ruim. A atitude de Caim não foi boa, a atitude de Caim foi ruim. Diz a palavra de Deus que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não agradou da oferta de Caim. Isto fez com que Caim ele ficasse aborrecido, ficasse muito irado e revoltado contra o Senhor, né, contra Deus. Então, a reação de Caim mostra qual era a atitude do seu coração, qual era o sentimento do seu coração. E essa mesma atitude podemos ver constantemente na vida de muitas pessoas. Eu já ouvi isso, não sei se alguém já ouviu isso, eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, né? Revoltadas, dizendo que estão dando dízimo, mas não está funcionando. Eles continuam passando pelas mesmas lutas, sendo dizimistas. Essa é a prova de que não são dizimistas. É verdade, irmãos. Esta é a prova de que são, apesar de entregarem o dízimo, trataram as coisas de Deus como se fossem apenas rituais, né, religiosos, que Deus tem a obrigação de aceitar. Muito bem, talvez Caim perguntasse, em que? Olha aqui, com certeza, né? Ele devia perguntar isso. Em que o meu dízimo é diferente do dízimo de Abel? Né? Não é tudo 10%? Não é igual? Eu dei 10% também. Essa frase ainda é muito repetida por pessoas infelizes, por pessoas arrependidas por terem entregado o dízimo. Sabe, irmão, sinto muito, mas Deus, por misericórdia, Ele fala aos nossos corações e nos ensina a verdade da sua palavra. O que as pessoas não percebem
é que o dízimo não é apenas um ritual ou uma obrigação religiosa que deve ser feito de forma mecânica, de forma qualquer. O dízimo é o fruto de um relacionamento com Deus. Se não há alegria, se não há amor envolvidos, o Senhor não aceita. A igreja aceita, mas o Senhor não. Isso é o que está na Bíblia. Isso é a lógica da palavra de Deus. O dízimo sempre gera muitas razões nas pessoas. Algumas ficam furiosas e tristes, outras ficam alegres, abençoadas, mas o ponto principal é que a sua atitude determina se você é dizimista ou apenas entrega o dízimo. Eu não sei você, mas eu fico emocionado de aprender essas coisas, de ler sobre isso, de estudar sobre isso, de falar sobre isso. 6, podemos dar o dízimo e não agradar a Deus. Eu creio, irmãos, que o Caim deu seu dízimo, no entanto, não conseguiu agradar a Deus. Esta é uma verdade muito séria. Não queremos simplesmente cumprir obrigações religiosas, já falei isso. Nós queremos agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Diga amém. Amém. Esse foi o erro que os fariseus cometeram. Diz a Bíblia o seguinte, vamos lá. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí, você vai em Lucas 18, versículo 9 a 14, você vai lá ver o publicano estando em pé, bem distante, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem, irmãos. O fariseu, ele jejuava quantas vezes por semana? 2. O fariseu jejuava semanalmente. Ele dava o dízimo de tudo, certinho. Não vivia no adultério, nem roubava de ninguém. Se fosse hoje, como é que se consideraria esse crente? Um bom crente, né? Um crente exemplar, não é verdade? Mas, apesar disso, o Senhor disse que o fariseu desceu do templo sem agradar a Deus. Como que pode ser isso? Eu creio que o dízimo é rejeitado por Deus quando damos com motivos impuros, quando o usamos para mostrar que nós somos mais santos, quando usamos para mostrar que nós somos mais fiéis que os outros. Não, eu vou dar meu dízimo, entregar, para mostrar que eu sou mais fiel que o Eduardo, que eu sou mais fiel que o irmão, que eu sou mais fiel que a irmã, que eu sou mais fiel que todos vocês. Sabe, irmãos, e principalmente quando confiamos no dízimo, em vez de confiarmos na justificação que vem pelo sangue de Jesus. Não somos aceitos porque jejuamos, não somos aceitos porque dizimamos, mas nós somos aceitos por causa do sangue de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus ou glória a Deus? Muito bem. 7. A sétima verdade sobre o dízimo. O dízimo nos ensina o temor de Deus. Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano
se recolher do campo, e perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Muito bem. Pastor Aloysio também colocou uma ilustração aqui que eu achei maravilhosa. Tente imaginar uma família nos dias do Velho Testamento. Achei lindo isso aqui. Eles viviam no campo e criavam ovelhas. Um belo dia, nasceu uma linda ovelhinha. Então, o garoto de 6 anos, encantado com o animalzinho, dá-lhe um nome carinhoso e pede ao pai para que ela seja dele. O pai, num ar de profunda seriedade, explica ao filho que aquela ovelhinha não é dele, não pertence a ele, né? Mas é do Senhor porque é o dízimo, é a primícia, né? O menino pede para o pai trocá-la por outra ovelhinha, mas o pai lhe explica que ela é a primeira e não pode ser trocada. O garoto fica triste, mas entrega ao pai e juntos vão levá-la para o templo. Toda aquela situação foi oportunidade para aquele garoto aprender que havia algo entre eles que pertencia exclusivamente a Deus. Foi uma ocasião para ele entender, para ele aprender que o Senhor lhes abençoava abundantemente, mas eles não deveriam tocar no que era consagrado ao Senhor. Também foi uma ocasião para que ele entendesse que as suas emoções, gostos, preferências e opiniões pessoais deveriam estar sujeitas ao mandamento do Senhor. Ainda hoje, irmãos, nós podemos aproveitar o dízimo para ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor por meio de algo consagrado ao Senhor. Boa ilustração. Parabéns ao pastor. Nós falamos muito sobre a próxima geração, né? Falamos muito sobre isso, que nós devemos nos preocupar com a próxima geração. Está aí uma preocupação que você, pai, tem que ter. Ensinar o seu filho sobre o dízimo. Dar exemplo ao seu filho sobre o dízimo, sobre esta obediência à palavra do Senhor. Porque se o seu filho não aprender isso com você, vendo o exemplo, como que vai ser a próxima geração se hoje nós já estamos tendo dificuldade financeira? Isso é uma lógica ou não? Isso é uma verdade ou não, igreja? Amém. É uma verdade. Todas as coisas são boas fazerem. Quando se trata do reino, tudo é bom. Mas pense sobre isso também. 8. O dízimo não é o único princípio para prosperar. Opa, olha, falei agora e o tema, e aqui já foi muito bom isso, entrar agora. O dízimo não é o único princípio para prosperar. Tem gente que pensa que só dizimando ele vai prosperar. Então você vai aprender nesta manhã. Não encare o dízimo, irmão, como uma panaceia. Quem sabe o que é panaceia? É o remédio para todos os males, né? Então, ele não resolve todos os males financeiros. O dízimo não faz isso e nem é capaz de mudar todo tipo de circunstância. Veja bem, a vida cristã envolve muitos outros princípios, até mesmo superior ao dízimo. Eu digo isso para que você não entregue o seu dízimo e pense que já fez tudo o que deveria fazer. Não, eu entreguei meu dízimo, glória a Deus, aleluia, amém. Não é verdade.
Veja bem, nós somos guiados pelo Espírito. Somos ou não somos? Quem aqui é guiado pelo Espírito? Diga glória a Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito e precisamos obedecê-lo em todas as áreas de nossas vidas. Algumas pessoas presumem que por terem entregado o dízimo estão liberados para fazer o que quiserem. Mas não é bem assim, né? E muitas pessoas entregam o dízimo pensando que ele pode fazer o que ele quiser com aquilo que ficou com ele, com o dinheiro que ficou com ele, né? Veja bem, não é só o dízimo que pertence a Deus. Epa, pastor, aí o senhor pegou, hein? Como que não é só o dízimo que pertence a Deus? Não, eu vou dizer para você que não é só o dízimo que pertence a Deus. Tudo é dele. Um amém, um glória a Deus. Outro glória a Deus ali. Tem algum glória a Deus aqui na frente? Tudo é dele. Tudo é de Deus. Você sabia disso? Tudo pertence a Deus. Todo o seu salário é do Senhor. Poxa vida, pastor, eu nunca ouvi isso. Eu pensei que os 90% era meu. Não, não é seu. Todo o teu salário é do Senhor. Se você tem casa, ela é de Deus. Se você tem carro, o seu carro é de Deus. Não tem amém aqui? O seu carro é de Deus. A sua vida é de Deus. Aí já fica mais animado, né? Saber, a minha vida é de Deus. Que bom, né? Que descanso, que refrigério dá isso, né? A sua esposa é de Deus. Os seus filhos são de Deus. Aleluia. Tudo pertence a Ele. A Bíblia diz isso, não sou eu, irmãos. A Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Então, nós precisamos usar o nosso dinheiro debaixo da direção de Deus, porque não nos pertence realmente. Por isso que muitos estão atolados em dívidas, né? Porque acham que pode gastar os 90% como bem entenderem, né? Sem orar e saber a vontade de Deus. Isso eu falei recentemente aqui, eu preguei sobre isso. O que significa isso, pastor Jonas? Significa que eu devo dar, se tudo é de Deus, meu salário é de Deus, que eu devo dar 100% para a igreja? Claro que não. A não ser que Deus coloca no seu coração, falar, esse salário desse mês, Deus falou que vai tudo para a igreja. Aí é outra coisa. Vai tudo com 10º e tudo. Aí é outra coisa. Se Deus falou com você, obedeça. Mas, veja bem, não estou dizendo que você precisa entregar 100% do seu salário para a igreja. Não, você não precisa dar 100% da sua renda. Deus quer que você a mantenha contigo, mas também deseja que você seja um mordomo fiel. Que você, aleluia, tenha uma mordomia santa, uma mordomia com fidelidade. O dinheiro que você julga ter, na verdade, pertence ao Senhor, pertence a Deus. Portanto, você e eu somos mordomos cuidando do que pertence a Deus. Irmãos, vá para a Bíblia, vocês vão descobrir isso. Que nós somos servos, nós somos mordomos do Senhor. O problema é quando lidamos com o dinheiro como se ele fosse nosso e não dependesse da direção de Deus na hora de gastá-lo ou investi-lo. Alguém pode dizer assim, olha, virar para mim e dizer assim, pastor Jonas, cuidado como administra o dinheiro de Deus. Ou seja, as pessoas reconhecem que ao recebermos os dízimos, nós estamos lidando com o dinheiro de Deus. E é verdade. Por isso que eu tenho zelo, sempre tive. Todo o meu tempo de pastor, eu sempre tive zelo, né? E procurei gastar da melhor maneira possível, sempre, como eu falo, né? Pensando na oferta da viúva. Então, sempre gastei com responsabilidade. Então, é uma coisa que os irmãos sabem disso, né? E alguém poderia dizer assim, pastor, o senhor não faz mais do que sua obrigação. O senhor tem que tomar cuidado com os dízimos. O senhor tem que cuidar com as receitas da igreja. O senhor tem que administrar ela muito bem. E eu concordo com você.
Se você pensa dessa forma, você está pensando 100% certinho. Eu não vou ficar bravo de você pensar assim. Sabe, eu não vou ficar indiferente e ir contra você porque você pensa dessa forma. Você dizima e tem que pensar dessa forma mesmo, tá? Mas deixa eu dizer algo para você. Né? E o que ficou na sua carteira não é de Deus? O que ficou com você não é de Deus? Do mesmo jeito, se você não sabia disso, aprenda isso. Nós vamos aprender juntos isso, né? Do mesmo jeito que prestaremos contas diante de Deus, pela maneira como administramos as receitas da igreja, os dízimos da igreja, você também, meu irmão, prestará contas diante de Deus pelo modo como administra os outros 90% que fica com você. É igualzinho, não é diferente. Alguém concorda ou discorda? Concorda ou você concorda? O Senhor irá requerer de você e irá requerer de mim como gastamos o que ficou conosco. O que você fez com ele, o que eu fiz com ele. Nona verdade última, para encerrar. O dízimo é uma demonstração de fé em Deus. Só dizima quem tem fé. Eu vou repetir. Sem fé, não dá para dizimar. Eu tenho tempo. Lá no outro prédio, talvez eu contei várias vezes, um jovem trabalhava numa empresa e ele ganhava muito pouquinho. Ganhava pouco mesmo. Aí ele chegou para o pastor dele: pastor, o senhor pode orar por mim? Pois não, o que o irmão está precisando? Pastor, eu ganho tão pouco. E por ganhar pouco, meus 10% é tão pouquinho. E eu queria ganhar muito para dar um dízimo bom, maior. Apesar que 10% é 10% de qualquer valor, irmão. Se alguém aqui ganha salário mínimo, R$ 937, e dá R$ 93,70 de dízimo, você está dando 100% do seu dízimo, né? Mas se alguém ganha 20 mil reais e dá 1.500, não está dando dízimo, está dando uma oferta. Certo ou errado? Certo ou errado? Então, 10% de 937 e 10% de 20 mil é a mesma coisa, diante de Deus, é 10%. Mas esse irmão, ele queria abençoar mais ao reino, abençoar mais a igreja, né? Aí ele chegou: pastor, ora por mim, pastor, eu quero ganhar mais, pastor, eu quero ganhar bem mais. Pastor pôs a mão na cabeça dele: você crê, eu creio, pastor. Você tem fé? Tenho. Você acredita que Deus pode derramar com muita abundância na tua vida? Acredita, eu creio, pastor, ora por mim. O pastor orou. Passou 2, 3 meses, ele foi chamado pela diretoria da empresa e falou: olha, a gente tem visto a sua dedicação, o seu trabalho, e você vai ser promovido, você vai ser gerente aqui de um departamento, e você não vai ganhar só, o teu fixo vai ser muito melhor do que você ganha, mas não, ele já regalou só com fixo. Mas não, você não vai ganhar sobre isso, você vai ganhar sobre comissão sobre o faturamento total da empresa. Você vai nomear representantes e vendedores em todo o território nacional, você vai viajar um pouco, mas final de semana você está aqui, eu sei que você vai à igreja, você vai viajar sempre de segunda a quinta, segunda a quarta, segunda a sexta, no máximo até segunda a sexta. Você vai, o faturamento crescendo, você vai ganhando mais, você ganha de acordo com aquilo que nós faturamos. Você tem uma comissão, tá bom. Irmãos, e aí ele começou a trabalhar, e Deus começou a abençoar, aí o dízimo dele começou a aumentar, aí o dízimo dele começou a aumentar, aí o dízimo dele começou a aumentar, sabe? Aí ele estava ganhando muita grana. Aí o cheque dele do dízimo é alto, e ele foi tentado a procurar o pastor. Pastor, eu estou com um problema aqui emocional. O que é? Meu dízimo é muito alto. O que eu estou dando para a igreja, pastor? Será que a igreja precisa de tanto dinheiro assim, né? Porque só o meu dízimo aqui, fora o dízimo dos irmãos, olha que alto.
Ah, irmão, vamos resolver esse problema agora. É já. Mas, pastor, como que nós vamos resolver? Eu vou orar pelo irmão, para o irmão voltar na função anterior. Para o irmão ganhar o que o irmão ganhava. Você crê que Deus pode fazer isso? Não, pastor, não quero não, não ore não. Deixa do jeito que está. Está de bom tamanho. Sabe, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque o dízimo é uma demonstração de fé em Deus. Nós temos um outro exemplo que os irmãos conhecem bem, do senhor Colgate, né? Vocês lembram do senhor Colgate, do exemplo do senhor Colgate, da filha, o primeiro dono da Colgate, eu acho que era o velho, né? Ele dizimava, dava o dízimo do faturamento da empresa. Aí um dia o gerente financeiro chegou para ele e falou, olha, eu quero falar para o senhor que o cheque está muito alto, que vai para a igreja. É uma grana. O senhor está prestando atenção no relatório financeiro? O senhor está vendo o relatório financeiro da empresa? O senhor está vendo quanto o senhor está mandando para a igreja, para a obra lá? Quanto que o senhor está mandando? Aí ele virou para o gerente dele, financeiro, e falou assim, você acha que esses 10% é muito dinheiro? Coloca dinheiro nisso, então a partir de hoje você vai inverter. Você vai mandar 90% para lá, eu vou ficar com 10%. Se é muito dinheiro, 10% dá para mim. Então, irmãos, é muito relativo. Se você acha que ganha pouco, não pode dizimar porque ganha pouco, aquele que ganha muito, né? Quem ganha muito aqui? Hein, André? Quem ganha muito aí, André? É que eu e o André e o Eduardo, nós temos uma brincadeira, por isso que eu estou falando isso. Né? Eu podia falar André e Eduardo. Quem ganha muito aí? Né? Então, quem ganha muito, você pensa que é fácil tirar 10% de um salário alto? É fácil, irmãos? É fácil tirar 10% de um salário alto? É fácil? Ah, vocês estão escondendo o jogo, né? Vocês não querem falar para mim que ganham bem. Então, o dízimo é uma demonstração de fé em Deus. Malaquias 3,10. Todo crente conhece de cor esse versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Sabe, irmãos, às vezes eu penso que o Senhor não devia ter encerrado esse versículo assim. Mas como Ele é misericordioso, é o Deus supridor, Ele diz assim, fazeis prova de mim. Olha que coisa incrível aqui. Eu creio que o dízimo é uma declaração de fé. Cada vez que o entregamos, nós estamos reafirmando que cremos que Ele é a nossa provisão. E assim, o espírito de Mamon não tem poder sobre a nossa vida. Tiago diz que a fé sem obras a fé sem obras é morta. Então, declarar que crê na provisão do Senhor, aleluia, não entregar o dízimo, a transforma numa declaração de fé morta. Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, um dos objetivos de Deus, olha que coisa interessante, ao lhe ordenar o dízimo, é ensiná-lo a crer, ensinar você a confiar nele. Então, e também andar por fé. Preste atenção, o dízimo é um ato de fé, tá? Então, foi a intenção de Deus com relação ao dízimo. Deus, obviamente, Ele tem outros meios para ensinar eu e você, para nos ensinar, né? Sobre isso que Ele fala aqui no versículo que nós lemos. Né? Tem outros meios para ensinar esse grande princípio, mas a alternativa de Deus é permitir que você sofra todo tipo de privação, inclusive de pobreza. Você sabia que Deus permite isso? Por quê? Se você vivesse assim, você seria forçado a confiar em Deus a cada dia, confiar em Deus a cada momento para a sua provisão e para o seu sustento diário. Todos nós podemos aprender a ter fé desta forma, desta condição, desta maneira. Deus ainda assim, age assim
com muitas pessoas nos dias de hoje, mas eu creio que o método preferido de Deus é o dízimo, né? E promete a você, quando entrega o dízimo, quando tem fé para isso, para fazer prova dele, que realmente ele tem poder para prosperar a sua vida e ele pode fazer isso. Amém? O dizimar exige fé. Repita isso comigo. Está fraco, igreja. Vamos lá. Dizimar exige fé de quem? Dizimar exige fé de qualquer um, de qualquer pessoa, de qualquer crente, né? Poucas pessoas, eu conheço poucas pessoas, né, que têm 10% da sua renda livre, 10% da sua renda disponível, 10% da sua renda sobrando. Eu conheço poucos. Não conheço muita gente, não. A maioria precisa exercitar fé para crer que os 90% restantes serão suficientes para suprir todas as necessidades. Por isso, irmãos, dar o dízimo, entregar o dízimo sistematicamente é um método preferido do Senhor para nos manter no território da fé. Para encerrar, é por isso que o Senhor diz, façam prova. Ei, olha aqui para mim. É por isso que Deus disse, façam prova. Olha, irmãos, que desafio que Deus faz conosco nesta manhã. Façam prova, entregue o dízimo e veja o que acontece. Deus está desafiando a cada um de nós nesta manhã a entregar o nosso dízimo, mas não entregar só hoje, não entregar só domingo que vem, não entregar só no mês de dezembro, mas faça isso todos os meses, né? Entregue o seu dízimo, aceite esse desafio. Esse desafio de Deus é um desafio de fé. Viu? É um desafio de fé, porque as coisas de Deus somente podem ser recebidas pela fé, e a prosperidade não é diferente.